Aí eu pergunto, preço subiu 1.000 pontos. Alguém se machucou? Mas alguém se arrebentou, quebrou a conta? Vai ter que vender o carro? Não. Quem fez isso, vamos imaginar que você vendeu no pivô e no bola, seu médio ficou na região de 900, você já tem ali 150 pontos já no positivo. Isso aqui tá, acho que foi a Yara que me perguntou ontem na aula. Isso aqui que já é um pouquinho da engenharia do dinheiro, entendeu, Yara? Bom dia. Eu fiquei interessada nessa engenharia do dinheiro. É porque assim, ó, se eu fosse falar só do setup, o que é que aconteceu aqui? A gente tomou um stop no ponto de pivô, no É. 500, certo? Aí teve a entrada aqui do 870, aí deu parcial e tirou. E o bola que o preço queria fazer? Será que seria interessante eu ficar de fora dessa operação, sabendo que o preço queria fazer isso? Então é muito mais fácil. Se, vou dar um exemplo, tá? Eu opero com três. Ou eu vendo dois e vendo um aqui, ou vice-versa, para que meu médio venha ficar aqui, ó. Se meu médio já ficou na região do 900, eu já tô positivo. Só para entender, só para vocês entenderem, tá? Tem algum aluno que opera com três contratos que está na região do 900, 950? Tô no 900, Monteiro. Eu tô Beleza, no eu quero estar no 900 também, 900. Monteiro. É o padrão, né? Porque foi a divisão. Aí, olha só, tá no 900 e já tá com 200 pontos o preço evoluindo. E muita gente que tiver operando o setup cru fez a parcial no ponto de pivô e saiu no zero. Alguém fez a parcial no pivô e saiu no zero e não tá na operação? Na boa, pode falar, tá, turma? O YouTube não tá ouvindo, não, só a Eu, gente mesmo, tá? Monteiro, eu tô saindo zero. Beleza. Aí você percebe que é o setup engessado. Na Então, verdade, é o que o preço quer fazer, né? Às vezes o stop fica um pouco caro, mas ele vai lá, não, faz o o stop não vai nem ficar caro, Yara, porque o stop vai ficar a mesma coisa se a gente dividir ele, entendeu? é, Se eu dividisse aqui um mais um e operasse com dois lotes, eu ficaria com stop do mesmo valor que se fosse com três, ou vice-versa. Se fosse com cinco, com seis, eu consigo equalizar esse tamanho de stop para eu dividir essa mão. Porque o mercado ele fez aqui ó, de bola a bola. Beleza, eu não posso ir contra. Onde é que eu posso ir contra? Lembra que eu falei na aula ontem? No ponto de pivô. Ah, Monteiro, tomei um stop no ponto de pivô. Ok, tomei um stop de 100 aqui. Só aqui já pagou 260, mas voltou. Tudo bem. Mas voltou e agora o preço sugere voltar na média de 21 do 5. Olha o tamanho desse movimento é lindo que demais. a gente pode pegar. Então, ficar de fora de uma situação dessa, ok, para o cara que está começando sem problema nenhum, de maneira natural, mas esse movimento aqui, ó, do bola para voltar na média de 21 do minuto, no mínimo na VWAP, ele tem que acontecer, na grande maioria das vezes. E aí, às vezes, a gente fica, por exemplo, ó, como eu tinha deixado aquela ordem aberta, eu tinha ficado com R$ 1.000 negativo. Os R$ 1.000 voltou para o zero. Mesmo eu com a ordem aberta e mesmo eu tendo tomado o stop que eu tomei. O stop aqui sim, tá? Esse stop aqui a gente tomou. Mas olha a diferença agora do cara fazer uma parcial na VWAP ou fazer uma parcial na média de 21 no minuto e ele já está vendido acima do bola. Às A vezes, visão. não é só a visão, porque eu falei isso aqui. Ó, galera, presta atenção, porque essa operação sugere dividir aqui. O problema é que muitas vezes vocês estão tão apegados a somente o ponto de pivô, a somente o bola, porque imagina só, teve gente aqui que não vendeu no bola, teve gente aqui que não vendeu no bola, porque não tocou um tique. Eu não fiz, eu tirou no zero, depois não vendi porque não tocou no bola mesmo. Beleza, Foi meio mas você travado. percebe que é a percepção, não, se não tocar eu não faço. Ok, é um filtro, mas Que pode olha, diminuir, pode fazer, daí podia fazer cortada a mão, igual você falou. mas Se aí tá vamos com lá, ó, eu negócio. vou fazer agora meio que um desbloqueio aqui mental, ó. O preço saiu de bola a bola, andou 1.000 pontos. Qual a probabilidade, tá? Tô falando de probabilidade, do preço andar mais 1.000 pontos direto ou o preço corrigir 300, 400, 500 pontos? Tem que corrigir, né? Pra poder continuar subindo. A probabilidade é maior da correção. Entende? Então, assim, eu enxergando todo esse cenário, a operação pode subir mais 1.000 pontos, não tem problema.
desde que te tire num possível zero aqui. Ou É. até mesmo com stop de 100 pontos que seja. E tem que pensar sempre que ele faz um movimento em onda, né? Que ele vai corrigir em algum momento para Justo. depois Agora subir. imagina só, não, Monteiro, eu não vendi no bola, o preço faz 985, anda 400 pontos e agora eu quero vender no bola, no tique do bola. É, eu ia perguntar isso agora. Agora ficou uma venda mais arriscada, né? Porque talvez venha para Totalmente romper, né? arriscada, totalmente Agora vem pra arriscada, romper, né? totalmente arriscada. Agora olha a diferença. O cara que tinha gente no 900 pode ter parcializado. Teve gente aqui que alongou um pouco a parcial. Tem alguém que está em cima do bola aqui que opera pequeno? Bola Eu tô no 70. 0,85. Aí vamos falar aqui, ó. Eu vou até fazer diferente. Eu já vou colocar o stop aqui, ó. No bola, inclusive. Olha a importância. Quando eu colocar esse stop aqui, tá, pessoal? Leia-se que o médio estaria aqui. Olha a importância de já ter fugido dessa zona aqui. E se tirar o cara no zero, também não tem problema. Agora, eu vender aqui no bola agora, pode até dar certo por conta de que o preço já pode ter feito a máxima do 30 minutos, certo? Ele precisa fazer uma correção no 1 minuto, é totalmente saudável, natural, quiçá aqui, ó, na média de 21 do 5, que provavelmente ela vai chegar aqui, eu vou até deixar essa setinha para vocês entenderem, só que é questão de probabilidade. E é o que eu falei do foguete subindo, ó. Beleza, fizemos uma abertura, aí deu parcial, tirou no zero. Ou para alguns até não pegou parcial, né? Que de repente o cara não consegue colocar no ponto certinho ali, tomou um stop. Aí o cara tomou um stop aqui. Só para vocês começarem a ter uma percepção diferente. Tomei um stop. Tomei um segundo stop. 100 pontos mais 100 pontos. Na terceira operação, se eu dividir ou se eu até mesmo não dividir, pagou 300. Ou seja, já sobrou 100. Então o stop a gente tem que aprender a ressignificar o stop. Essa operação, em tese, é isso aqui, ó. Voltar na média de 21 do 5. Ah, Monteiro, e se estopar? Se estopar, o mercado está direcional, eu vou sair no zero e não vou ficar brigando contra. E se estopar, eu vou pensar em vender nesse ponto de pivô aqui apenas. Agora, vender aqui no bola já é mais arriscado. Então, às vezes, a gente não faz uma operação, inclusive uma operação bonita, né? Que não deixou de ser que andou quase 400 pontos. Eu ressignifiquei minhas parciais, agora elas são mais longas. Isso fez uma grande diferença no meu trade. É porque a parcial, ela é apenas para você começar a degustar e entender o que você está fazendo. Vou dar um exemplo, tá? É muito difícil, pode acontecer, certo? Mas é muito difícil o mercado estourar para cima aqui sem antes tocar na média de 21 do minuto. Eu não vou falar impossível, porque se eu falar impossível o mercado escutar, ele vai falar assim, ah é? Então tá. Mas é quase impossível. O que é que ele fez aqui? Tocou na média de 21 do minuto. Se ele quiser subir daqui agora, é justo, é honesto. Mas esse movimento era esse movimento para ele tocar aqui. Então, se eu entendo isso e se eu já vejo isso aqui acontecer, lembra do foguete subindo? Ó? O foguete está subindo. Eu não vou me machucar nesse foguete. Ah, Monteiro, eu tentei pegar nessa estação aqui, ó. Pô, não me esperaram. Tomei um stop. Faz parte. Peguei nessa daqui, ó. Opa, tô dentro da estação para voltar para terra. Terra, volta. Que essa média, inclusive, na minha concepção, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então eu não posso deixar uma operação de... Vou dar um exemplo aqui, eu tô com 30 contratos. De eu fazer 2 mil, 3 mil reais, entendendo esse movimento claro na minha mente. Tocou na 21, ponto de pivô, tocou na 42, tocou na 72, que normalmente seria ali a média de 21 do 5. Como ela tá chegando rápido, eu vou manter nela aqui para vocês entenderem. Aí eu pergunto para vocês, em algum momento eu choraminguei o stop aqui e ainda assim eu comecei no negativo, tá? Por conta daquela ordem que ficou aberta. Aí vem uma outra pergunta extremamente importante, certo? Vem outra pergunta extremamente importante. Monteiro, imagine que eu tomei 2 stops. E o alvo da operação é a média de 21 do 5.
e na média de 21/5, eu tô ficando no 0 a 0. Eu tenho que zerar a operação, sim ou não? Aí ele pode vir Tem. buscar a 21/15 também, não pode? Eu zeraria. Eu Pode, zeraria. acredita, Pode fazer o que Eu zeraria quiser. também. Beleza, tem que zerar, pessoal, porque a operação em si seria o retorno à média de 21/5. Bem como aqui, ó. Aqui eu teria que fazer uma parcial no ponto de pivô. Monteiro, como que você, para um iniciante como a gente, né? Como você, com quantos contratos você entraria para fazer uma parcial no 1 minuto, depois uma parcial no Eu nem 5? entraria com parcial, eu entraria na operação sem parcial com alvo no retorno à média de 21/5. Aí, vamos lá, ó. Olha a percepção que vocês vão começar a entender. Ah, Monteiro, mas beleza, se eu entrasse com 3 contratos, eu tenho um stop de R$ 60. Vou até escrever aqui para vocês, ó, R$ 60. Se eu entrar com um contrato, eu posso colocar 300 pontos de stop para pegar 700 pontos de gain. Eu tenho aqui praticamente 2 para 1. 2,5 para 1 em relação a pontos. É uma possibilidade. Então, esse movimento que vocês, principalmente quem está começando, se vocês começarem a entender isso, que o que? O mercado fez esse movimento. Aqui era normal parar, e é normal parar. Só que esse normal parar, 450 pontos. Ah, Monteiro, voltou tudo. Vamos imaginar que aqui stop a gente aqui no bola 5 lá. E tirou vocês no 0. Ok, tirou no 0. Ou tirou com um stop. Tirou com um stop. Aí eu pergunto, preço subiu 1.000 pontos. Alguém se machucou? Quando eu falo alguém se machucou, não é se alguém tomou stop. Stop a gente está aqui para tomar. Mas alguém se arrebentou, quebrou a conta? Tá maluco? Vai ter que vender o carro? Não.